Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. E quem vem conversar comigo hoje é a psicóloga Fernanda Ubiali Milhorim. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Tudo bem com você? Tudo bem, Jeandro. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você estar aqui conosco. Fernanda, vamos direto ao ponto. Por que viver dói? Bom, Jeandro, eu costumo dizer que viver dói porque viver uma experiência, né? Uma experiência sensorial, uma experiência sentimental, uma experiência racional. E a gente só vive de verdade, a gente só cresce nas dores. Eu costumo também dizer que eu sou uma entusiasta das crises, porque só nas crises a gente consegue crescer e só nas crises que a gente consegue definir a pessoa que a gente vai se tornar na vida. Então, viver dói porque machuca, cai, levanta e faz parte do crescimento lidar com essas dores. Fernanda, a gente está aí no meio de uma crise mundial, né? E partindo dessa premissa que você disse, possivelmente muitas pessoas sairão melhores dela. Então, Geandre, muitas pessoas sairão melhores, nem todas. Porque eu acredito que a crise ela é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, afetivo, profissional. As pessoas que vão conseguir sair melhor da crise são aquelas pessoas que aproveitam a crise como uma oportunidade de crescimento. Como eu falei que viver dói, mas faz crescer, a gente só vai evoluir enquanto pessoa quando a gente realmente consegue tirar da dor, tirar das dificuldades um aprendizado, uma coisa que possa nos transformar em alguém mais resiliente, em uma pessoa antifrágil, uma pessoa que consiga aprender com erros, dificuldades, dores, sofrimento e transformar isso em algo novo. Então, quando eu falei sobre a dor do crescimento e a dor da vida, eu imagino que seja muito difícil para uma pessoa viver numa bolha e terminar a vida como ela começou, quer dizer, sem aprender nada. Vamos imaginar uma linha reta, né? Uma vida em que a linha inicial, o começo da linha e o final é o mesmo. Né? É um eletro de alguém morto, né? A vida é feita de altos e baixos, e quando a gente consegue entender o alto, entender o baixo e transformar isso em aprendizado, a gente cria ferramentas. Eu gosto de dizer que a gente só consegue construir coisas novas com ferramentas novas. E é só na crise, por exemplo, como você falou muito bem dessa crise que a gente está vivendo, a gente vai descobrir ferramentas novas de desenvolvimento, de relacionamento, de tecnologias, de cuidado e até de cura de determinadas doenças. Mas não é todo mundo. Acho que quem for sábio e inteligente para lidar com isso vai conseguir sair mais forte. Quando você fala sobre uma bolha emocional, a gente não pode viver nessa bolha, o que você quer dizer com isso? Tem sido muito comum, na minha experiência de consultório, Jeandre, receber muitos adolescentes e jovens que vivem nisso que eu chamei de bolha emocional, que são pessoas que vivem uma pressão muito grande para o desempenho escolar e profissional, mas que vivem muito na teoria. O que eu quero dizer com isso? Principalmente hoje com as redes sociais, as pessoas têm muita voz, muita opinião teórica. E, na prática, esses jovens, eles não vivem o dia a dia da vida real, que é passar por dificuldades, receber nãos. A maioria das famílias superprotetoras acabam evitando que esses jovens, essas crianças, jovens e adolescentes passem por determinadas dificuldades, porque querem que eles tenham melhor, que eles não lidem com problemas, com dificuldades. Mas isso cria uma bolha. A bolha emocional é o quê? Eu não entro em contato com nada que me machuque, que me frustre, que me faça ficar triste, entre aspas, né? Hoje em dia não se pode ficar triste.
E a tristeza faz parte da vida na mesma medida que a felicidade. Então, quando a gente pensa nisso, estar na bolha emocional é não conseguir viver no mundo real. Mundo real de experiências, de dificuldades, também de oportunidades, mas que não é um mundo cor-de-rosa. Fernanda, quando você fala da tristeza, eu lembro do filme Divertidamente, em que tem a alegria toda serelepe o tempo todo e a tristeza sempre puxando todo mundo para baixo. E a gente vai vendo que todas elas são importantes, cada uma numa dose correta. Com certeza. Inclusive, no filme, a garotinha, né, na verdade, a Joy, né, a alegria, ela começa a perceber depois que quando a tristeza não está junto, a alegria também não existe. É importante a gente pensar que a tristeza faz parte da vida, a tristeza ajuda a gente a definir uma vida de realidade e também é a medida para a felicidade. Como é que a gente sabe o que é alegria e felicidade se a gente não tem a medida da tristeza? As pessoas que são 24 horas por dia, 7 dias por semana felizes, são bobas, porque a vida não dá só alegria. A vida traz o componente de ser humano também é acolher a tristeza. Se a gente não acolhe a tristeza, a gente não sabe o que é viver plenamente. Hoje em dia a gente tem uma geração de filhos criados por pais que cresceram com muitos limites. E, possivelmente, na hora de criar os seus filhos, eu não vou colocar tantos limites nos meus filhos. Isso influencia nessa dificuldade de lidar com as emoções? Com certeza. Na área a gente costuma dizer que criança pede limite. Então, quando não há um limite, a criança dá um jeito de pedir pelo limite, porque se os pais não dão cada vida vai dar. E crianças que não têm limites, e aí a gente não vai entrar aqui, né, no mérito de qual que é a medida do limite, cada família de uma forma, cada crença em como educar uma criança de uma forma, mas a gente não pode esquecer que crianças sem limites são as que mais se frustram com a vida real. E não dá para a gente ignorar a vida real. A vida real é a vida do trabalho, é a vida do reprovar no vestibular, que acho que é uma fase da vida que a maioria você lida com jovens, né? Se eles não passam, eles se frustram de uma forma como se a vida tivesse acabado. Então, conseguir se frustrar vem desse lugar de limite que os pais conseguem dar. Não é o proibir tudo. Um não bem dado, né, evita que tenha que se falar muito sims o tempo todo. Essas mesmas famílias que hoje não querem impor tantos limites para os seus filhos, também morrem de medo que seus filhos sofram. E aí? Viver é um risco, né? Do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está num mundo, hoje muito menos, né? Porque a gente tem proteções extremas, a gente vive acho que numa época mais segura da humanidade, mas viver tem seus riscos. E se a gente não aprende isso, a gente não vive no mundo, a gente só está no mundo. Para poder lidar com os riscos do mundo, a gente precisa enfrentá-lo. Então, é importante que os pais, não quero que meu filho sofra. Tá, como é que você está ensinando o seu filho a lidar com o mundo para que ele aprenda a lidar com esse sofrimento? A gente fala na área sobre dar ferramentas para os filhos. Que ferramentas que você está dando para os seus filhos para, quando algo ruim aconteceu, quando ele passar por uma dificuldade, ele conseguir enfrentar isso? Sofrer ele vai, de todo jeito, né? É impossível não sofrer no mundo. Uma pessoa que não sofre é uma pessoa que tem algum problema que precisa ser observado. Uma pessoa que nega a realidade. Fernanda, a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, que tudo acontece em um ambiente controlado. Eu penso em como fazer aquela foto, nem sempre aquela foto é espontânea. O meu prato de comida ele foi colocado em um ambiente com a iluminação perfeita para sair bonitinho. E, às vezes, a gente percebe muita gente trazendo esse controle da rede social para a vida, e isso aumentando o nível de ansiedade. Você acha que essa necessidade de controlar tudo
tem relação com esse medo de sofrer? Com certeza. É um pseudo-controle. As pessoas têm a falsa ideia de que se tiver tudo programado, definido, enquadrado, eu controlo o resultado daquilo. E as coisas não são assim. Isso é uma questão muito característica da ansiedade, né? Isso traz muita ansiedade e revela muita ansiedade. Tem um filme argentino que chama O Conto Chinês e fala uma história, né, de um casal chinês que estava casando. Você já assistiu? Da vaca. Estavam casando no meio de uma fazenda, os dois lá casando, de repente cai uma vaca em cima deles. Quer dizer, o que isso diz pra gente? Qual que é a chance de uma vaca cair do céu? Depois dizem que ela estava sendo transportada, o avião abriu a porta e ela caiu. Então, isso significa que não adianta você controlar ou tentar controlar todas as variáveis, porque a vida não é um laboratório. E essa tentativa de controlar as coisas, ela só gera mais ansiedade. Porque a hora que algo sai do controle, porque as coisas não estão no nosso controle, a gente só tem uma ideia de que as coisas estão no nosso controle, a gente desaba. Então, entender também que as coisas que a gente pode controlar são mínimas, talvez nos ajude a aceitar que aquilo que a gente não controle... a gente não precisa olhar para aquilo que a gente não controla, não precisa ser controlado, né? Se a gente controlar o mínimo possível das coisas que a gente pode fazer, daquilo que a gente espera da vida, mas principalmente da rotina da nossa vida, eu acho que a gente vai ser muito menos ansioso com o que vai ser o futuro, como é que eu vou controlar o que o outro pensa de mim, principalmente nas redes sociais. A gente não tem controle nenhum sobre como os outros pensam, como os outros agem. Na vida não tem a opção de desativar comentários, né? Nem de desativar comentário, nem de desativar likes, né? Também aprender a lidar com a opinião do outro e com a decisão do outro é abrir mão do controle. Já que eu não consigo controlar muita coisa, o que eu posso fazer para diminuir um pouco a dor de viver? Olha, dor é algo muito pessoal. Realmente. E cada um sente a dor de uma forma. Eu não sou a favor de diminuir ou acabar com a dor. Vamos lembrar que a gente está falando de coisas... dores que a gente não consegue lidar, dores que a gente não consegue acabar. Claro que se a gente falar de uma agressão ou de um desamparo, são coisas que a gente pode evitar. E são dores subjetivas também, né? Que às vezes eu acho que pode ser dor, você acha que não é, né? Às vezes para mim é uma oportunidade de crescimento, para outro é um desespero total. Agora, se a gente conseguir olhar para a dor, né, com esse olhar de o que eu vou fazer com ela? Não o que a dor faz comigo, mas o que eu faço com o que a dor faz comigo? Como é que eu transformo essa dor em aprendizagem, em crescimento? A gente pode vivenciar e redefinir a forma de viver a dor. Então, a gente não pode mudar o que aconteceu no passado. Se a gente passou por dores e sofrimentos, a gente não pode prever o que vai acontecer no futuro. Tudo que a gente pode fazer é no agora. Então, a forma como a gente vive e vivencia essas dores no agora... é a única coisa que a gente pode mudar. Então, o que a gente pode fazer é olhar para a dor, olhar para o sofrimento com um olhar diferente. A dor vai mudar? O sofrimento vai mudar? Provavelmente não. Mas a forma como eu vejo ajuda a conviver com as dores e os sofrimentos de uma forma muito mais leve, muito mais humana. Ela vem de todo jeito. Vai depender de como eu encaro essa dor. Se eu vou deixar o meu barco à deriva ou se eu vou remar. Fernanda, eu agradeço muito pelos ensinamentos trocados aqui hoje e gostaria muito que a gente repetisse esse bate-papo outras vezes. Eu que agradeço, Giandra. Acho que foi um bate-papo muito produtivo, foi muito legal. E essa troca aqui acho que traz bastante conhecimento e acho que é na troca mesmo que a gente consegue esclarecer e aprender muita coisa, né? E quem sabe a gente tenha mais oportunidade de conversar. Legal. Antes da gente encerrar de vez, eu queria que você passasse o seu perfil do Instagram para os nossos ouvintes, porque eu já acompanhei, tem muito conteúdo legal e para compartilhar com eles também. Tá legal. É @Fernanda Ubiali B Milhorim. Fernanda Ubiali, UBIALI
ALIB.Milhorim. Certinho, então você aí que quer conhecer um pouco mais sobre a Fernanda, acessa lá no Instagram. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, Jeane.